Um herói que foi prometido a uma princesa acabou reencarnando como um demônio acidentalmente devido a um bug no sistema, mas ganhou a oportunidade de reencarnar novamente caso ele morresse, então ele faria de tudo no reino demoníaco para ser apagado e voltar a ser humano. A história começa com essa jovem, que era justamente a princesa do reino humano, pedindo para que o grande herói derrotasse o último demônio e com isso unificasse o continente, e se ele fizesse isso, eles poderiam finalmente se casar. O protagonista, por outro lado, apenas disse para que ela não se preocupasse, pois ele levaria todos à vitória, e seu nome é Sha Feng Liao, o herói dourado mais forte da humanidade. Por falar em demônio mais forte, logo o avistamos, e seu nome era Vomeibola, um rei demoníaco de nível 555. Se comparado ao protagonista, no quesito do tamanho, já dá para ver que o demônio não seria pouca coisa. Não demorou muito e o jovem Sha Feng imediatamente começou sua sequência de ataques contra o rei demônio, e aquele dia marcava seu 18º ano no exército, onde ele guiou o esquadrão mais poderoso para atacar o demônio de nível mais alto. A luta milenar entre os demônios e humanos iria finalizar com ele, e sua sequência de golpes continuou um após o outro, até que aparentemente ele tinha finalizado o demônio supremo. No entanto, ainda tinha um problema, e um aviso do sistema de perigo começou a aparecer na frente do protagonista, e o demônio disse que mesmo na morte, ele iria levar o garoto consigo, e ao perceber o problema que ele tinha se metido, o jovem garoto começou a ver sua vida passar diante seus olhos nesse instante. Não precisa ser um gênio para adivinhar que ele acabou sendo deletado depois disso, e ele tinha apenas 2 minutos até que sua alma saísse completamente de seu corpo. Ele ainda recebeu um aviso do sistema o parabenizando por levar a humanidade à vitória, fora todas as outras contribuições que ele conseguiu fazer enquanto ainda estava com vida. Graças a isso, a recompensa que ele tinha ganho seria justamente ter a opção de reencarnar novamente, ou não. No entanto, ele não tinha nada a perder e, imediatamente, aceitou a oportunidade para poder reencarnar. O jovem protagonista acabou acordando com alguém dizendo que o exército estava chegando, mas a empolgação do garoto estava demais ao perceber que ele tinha realmente conseguido reencarnar. O que ele não contava era que ele estaria rodeado de demônios ao seu redor, o que fez ele se perguntar o motivo disso ter acontecido. Um deles comentou que a Guilda Azul estava se aproximando, e se eles não escaparem, seria tarde demais para todos ali. O garoto acabou ficando confuso perguntando se o velho por algum acaso estava falando com ele, até que ele avistou um espelho e resolveu verificar sua aparência. Assim que ele se viu no espelho, o choque foi enorme, já que ele acabou reencarnando como um demônio, o que definitivamente não era para ter acontecido. Revoltado com tudo e todos, ele pediu para que o sistema aparecesse, pois o mesmo tinha dito ao garoto que ele iria renascer, mas ninguém havia mencionado que seria como demônio. Além disso, ele era a antiga luz da humanidade, e sua namorada de infância, que era justamente aquela que apareceu logo no começo do Manhua, estava esperando para que ele retornasse para casa, e perguntou no que o sistema tinha transformado ele. Por falar no sistema, o mesmo apareceu em seguida dizendo que tinha acontecido um pequeno erro durante o seu renascimento, e apesar do protagonista ter pedido para ele consertar esse erro, infelizmente o sistema seria incapaz de fazer isso. O garoto não queria saber de nada, e ainda queria reclamar com o superior do sistema o que tinha acontecido, e o sistema disse que tinha reparado uma nova chance para ele poder renascer e compensar esse pequeno erro. A única coisa que ele precisava seria justamente tentar ser deletado da história, e com isso ele seria capaz de reencarnar como um humano dessa vez, mas se autodeletar da história não contava nessa condição, então alguém que deveria apagar o garoto. Depois disso, o garoto ficou simplesmente perdido, e o sistema desapareceu para não voltar por um bom tempo, e agora ele tinha que dar um jeito de ser deletado da história novamente. As pessoas ali se referiam àquele corpo que o protagonista estava como Gan, mas eles o chamavam de Xiao Gan, que é tipo mesmo que pequeno Gan. E pelo visto ele sempre era daquele jeito, e entrava em pânico quando qualquer coisa acontecesse, e quando o exército dos humanos atacava, alguém sem cérebro como ele sempre era eliminado. Uma demônio que estava por ali acabou detectando 12 membros da Guilda Azul se aproximando, e além de Sua Alteza que tinha força equivalente a B+, nenhum deles seriam páreos para os humanos. Eles deveriam dar um jeito de escapar rapidamente pela rota de escape, e se eles fossem pegos, aqueles membros cruéis da Guilda Azul jamais deixariam que eles escapassem com vida. Ao perceber que essa era a chance perfeita que ele estava buscando para tentar ser deletado da história, justamente por agora ser um demônio também,
ele simplesmente poderia ir enfrentá-los e com isso conseguir reencarnar novamente. Imediatamente avistamos o garoto saindo dali e deixando seus companheiros para trás, e eles perguntaram se o garoto por acaso tinha perdido o resto dos neurônios que ele tinha consigo. Como resposta, ele comentou que se esconder jamais iria resolver o problema, e se ele conseguisse segurar os humanos sozinho, eles poderiam conseguir escapar. Claro que isso deixou seus companheiros confusos, se perguntando se era realmente o mesmo cara que eles conheciam antes. Uma coisa estranha começou repentinamente a acontecer, e ele avistou um tipo de círculo mágico gigante logo acima dele, ou próximo dele, na verdade, e a passagem em frente a eles estava bloqueada completamente. De repente, alguém apareceu em seguida, e essa era a filha do demônio soberano, chamada Liu Binji, e ela comentou que eles tinham crescido juntos, e em um momento crítico como aquele, ninguém deveria ser deixado para trás. O protagonista acabou ficando revoltado com a princesa, já que ele não via a hora de poder reencarnar novamente, e partindo com todas as suas forças, ele lançou um golpe na tentativa de derrubar aquelas pedras para poder se sacrificar. Ele acabou chamando a bela dama de mulher intrometida, enquanto nos pensamentos dele, ele dizia que sua mão estava doendo muito. Claramente que esse tipo de comentário meio que deixou a jovem Liu relativamente chateada, e um seguidor dela, que já era velho, perguntou quem o garoto achava que era para ter chamado a princesa daquele jeito. O garoto disse em seguida então para que o velho não subestimasse a determinação de um homem que estava disposto a se sacrificar, e isso deixou a bela dama com o coração acelerado nessa hora, chegando a pensar como que ela não tinha percebido isso antes, já que o jovem tinha uma aura bem máscula. Complementando, ele ainda disse que durante todo esse tempo ele sempre se escondia, e perguntou o que tinha de tão assustador assim nos humanos. Como um demônio corajoso, ele apenas pediu para que eles deixassem o garoto ser deletado da história com dignidade. Isso emocionou ainda mais a rainha, e ela estava bem relutante ainda em deixar o garoto ir sozinho enfrentar os humanos para que eles fugissem, e por fim ele tinha conseguido sair daquela caverna. Assim que ele encontrou com os humanos, ele basicamente estava pedindo para que eles tentassem deletá-lo da história, e não demorou para vermos todos eles então indo na direção do garoto. Ele estava feliz que finalmente iria poder reencarnar novamente e ir para os braços de sua princesa, mas o que ele não esperava era que o resgate acabaria indo por ele, e o velho de antes tinha evoluído de rank C para rank B. Parece que a atitude do garoto foi o que fez eles acabarem conseguindo evoluir. Os demônios, após a morte do rei demônio, segundo o velho, devido a não terem resistência, eram constantemente importunados pelos humanos que invadiam as terras dos demônios. Eles continuavam queimando, apagando os demônios, e com isso saqueando tudo que eles viam, tratando as vidas dos demônios como se fosse somente grama. Continuamente comprometendo os demônios, eles quase verdadeiramente passaram a acreditar que eles eram de fato fracos. Ou seja, dessa vez o garoto estava realmente certo, e quem apareceu em seguida foi justamente a rainha, ou princesa, eu não sei, dizendo que naquele dia, os demônios iriam resistir. Os humanos, ao verem a bela dama, acabaram ficando bem assustados com isso, e o protagonista, ao ver mais de perto ambos seus companheiros, começou a se perguntar se realmente isso era possível, e se eles por acaso acreditavam no que ele tinha dito antes. Enquanto isso, a princesa, que agora estava ainda mais bela que antes, disse que era como o garoto tinha dito, e eles eram indispensáveis sem o outro. Já no lado dos humanos, eles estavam se borrando completamente, já que foi dito a eles que os demônios ali teriam no máximo um demônio de rank B, e agora repentinamente apareceu um de rank A, o que era um salto enorme para o que eles de fato estavam preparados. Com isso, a bela princesa preparou sua magia para acabar com os humanos que estavam colocando terror nos demônios, lançando sua poderosa magia na direção deles pouco tempo depois, aniquilando assim os humanos completamente, não sobrando nem poeira para contar história. Enquanto isso, o protagonista estava cada vez mais incrédulo, e além de não ter sido deletado da história, ele ainda evoluiu ainda mais, ficando mais difícil para ele conseguir ser apagado agora, o que deixou ele ainda mais depressivo depois do ocorrido. Na cidade capital, no reino de Yun, avistamos a residência Wu, e esse demônio, chamado Meidoucão, estava perguntando se o plano de ponte levadiça havia realmente fracassado completamente. Segundo esse jovem, era exatamente isso, e o plano originalmente era eles terem calculado o tempo com precisão, esperando que Sua Alteza fosse completamente cercada pela Guilda Azul, e nesse momento eles ficariam completamente desesperados em meio a essa situação. Com isso, o jovem mestre chamado Wu Jun iria liderar os soldados demoníacos para resgatar a Sua Alteza, deixaria que ele finalizasse com os inimigos na frente dela, mostrando seu lado másculo, etc. E finalmente avançaria entre os corpos,
fazendo com que ela se apaixonasse por ele. Esse era o efeito da ponte levadiça que eles estavam comentando, e ela definitivamente acabaria se apaixonando por ele se tudo corresse como esperado. No entanto, quem iria imaginar que de repente ela entraria em um estado de espírito elevado e iria derrotar diretamente a Guilda Azul? É dito que isso ainda conseguiu acordar os poderes adormecidos da rainha, e o demônio de antes perguntou ao seu general o que eles iriam fazer agora. Esse era o Yuan, um dos 3 grandes demônicos e comandava as forças militares, e ele apenas disse que todo o poder militar estava literalmente em suas mãos. Com os status deles como os 3 grandes comandantes, eles iriam diretamente forçar a rainha para a corte para que ela casse com seu filho, e ninguém iria ousar se opor. Imediatamente, ele disse para invocarem seu filho de volta naquela noite, pois no dia seguinte, eles iriam liderar as tropas para a corte e propor para a rainha o casamento. Ele sempre disse que aquele plano de efeito de ponte levadiça era completamente inútil, afinal de contas. Enquanto isso, avistamos exatamente a rainha, e ela pensava consigo que não esperava que o jovem Gan, que no caso é o protagonista, fosse tão corajoso em um momento crítico como o que eles estavam enfrentando. Isso nos mostrou que o efeito de ponte levadiça funcionou completamente nela, mas a única coisa que mudou foi que ela se apaixonou pelo protagonista, e não pelo filho dos 3 grandes comandantes do exército de antes. Se referindo à sua serva Lamer, a rainha pediu para que ela levasse o jovem Gan até sua presença depois, pois a mesma iria dar uma recompensa ao jovem. Nesse mesmo instante, a serva Lamer acabou pensando que tipo de recompensa a rainha poderia dar a um jovem como ele, e digamos que eu nem preciso dizer nada. O presente em si seria a própria rainha. Empolgada com a situação, ela disse que iria levá-lo até ali imediatamente, mas a rainha estava um pouco confusa do motivo de ela estar tão empolgada assim a respeito de uma recompensa. Enquanto isso, do lado do protagonista, o sistema estava lembrando de que ele tinha 120 pontos de status disponíveis para que ele distribuísse, mas ele já tinha tomado todas pelo visto. Ele com certeza não iria distribuir aqueles pontos, já que isso faria com que ele ficasse ainda mais forte e fosse mais difícil para ele ser deletado da história. Como o rank dele era justamente o D, era para ser fácil deletá-lo da história. Mas como aquele lugar era bem longe de onde os humanos estavam, ele se perguntava um jeito diferente de ser deletado da história. Quem apareceu em seguida foi justamente a jovem serva da rainha, dizendo que Sua Alteza estava chamando por ele. Percebendo ela ao seu lado, ele começou a empurrá-la, e ela perguntou o que ele gostaria, e se ele por acaso tinha bebido todas, e era exatamente isso. Ele disse em seguida que somente ela poderia ajudá-lo com isso, e era para ela tentar apagá-lo da história. E pelo visto isso acabou deixando essa jovem serva empolgada, pensando que ele pelo visto era mais agressivo quando bebia, apesar de ser bem calado quando estava em seu estado normal. Ela então usou um martelo gigante para poder apagá-lo da história. E apesar de ela querer o garoto, aquele dia não era o dia certo, já que era justamente a rainha quem estava requisitando sua presença. Na presença da rainha em si, ela disse que, devido à performance heróica que ele teve na luta anterior, ela especialmente iria garantir a ele a medalha de bravura de 1ª classe. De agora em diante, ele poderia entrar e sair do palácio livremente, e como recompensa adicional, ele ganhou algo que tinha o nome de o Rei Assassino Definido. O que isso significava? Eu não sei, mas parece que, segundo a rainha, isso iria ajudá-lo a ser um verdadeiro herói. A jovem estava relativamente surpresa pela rainha estar usando aquela roupa especial para poder recompensar o jovem em sua frente. Isso porque, mesmo no passado, ela estava bem relutante em usar aquela roupa, mas agora ela estava bem tranquila usando a mesma. Ainda nessa cena, descobrimos que o Rei Assassino Definido, na verdade, era justamente a roupa do antigo Lorde Demoníaco, e isso só deixaria o garoto ainda mais poderoso se ele realmente usasse, então para ele era completamente inútil. Se não tivesse mais nada que a rainha pudesse oferecer, então, ele estava se retirando da presença dela, o que deixou ela ainda mais empolgada para poder conquistá-lo, já que ele tinha mudado tanto. Do lado de fora, o garoto percebeu que um senhor estava olhando diretamente para ele. Enquanto isso, nos pensamentos desse demônio, chamado Wei Ming, que também era um dos 3 grandes demônios, ele dizia que um peão como o garoto meio que não era digno daquela roupa que ele tinha ganhado da rainha, ainda mais somente por ter sido corajoso na batalha. Um nível tão alto de recompensa assim deveria ser presenteado na frente de todos os ministros demoníacos para mostrar ao mundo, e fazer isso escondido definitivamente era uma atitude indigna de um rei. Ao invés disso, ele, por exemplo, tinha devotado sua vida inteira para o reino de Yun, e nunca sequer ganhou uma única recompensa, e ainda o forçou para estar ao lado do general Yuan no dia seguinte,
que era aquele que queria casar seu filho com a rainha. Se referindo ao velho em sua frente, o mesmo ficou revoltado, pensando que o protagonista estava ali somente para poder exibir sua recompensa na frente dele. Mas as coisas foram completamente opostas ao que o velho demônio tinha pensado. Isso porque o protagonista disse que aquela roupa era justamente para ele. Claro que isso acabou deixando o coroa chocado, e o jovem apenas pensava que, como ele queria ser deletado da história, aquilo definitivamente seria completamente inútil para ele. Então era melhor ele encontrar uma desculpa para dá-lo a alguém. O garoto comentou em seguida que Sua Alteza, pensando no serviço que o velho prestou ao reino durante tantos anos, instruiu especialmente a ele para dar aquela roupa para o velho, e ele deveria guardá-la como se fosse um tesouro. Não demorou para vermos o protagonista saindo dali correndo, deixando o velho completamente perdido e sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ele acabou deixando seus mais profundos pensamentos escaparem, dizendo que ele era uma completa farsa como seguidor dela, e não merecia tal recompensa, ainda mais um pecador como ele. No entanto, de agora em diante, ele definitivamente iria servir ao reino até o dia de sua morte. Voltando para o garoto, parece que ser deletado da história ali realmente era mais difícil do que ele pensava. Isso porque os demônios eram relativamente bem unidos, e no dia seguinte ele iria tentar achar outro lugar para poder ser deletado. Até que ele acabou ouvindo algumas pessoas conversando sobre algo que era do interesse dele, e esse jovem se referia ao filho daquele general de antes. Basicamente, o grande general havia resolvido agir no dia seguinte, e ele iria diretamente liderar a Light dos soldados demoníacos, representando assim os 3 grandes comandantes demoníacos, somente para propor à rainha que ela se casasse com o jovem. Qualquer um que ousasse se impor acabaria sendo definitivamente deletado da história, e quando o garoto ouviu justamente essas palavras de ser apagado da história sem piedade, isso definitivamente era a oportunidade perfeita que ele estava buscando. Então, ele iria ficar naquele lugar miserável por mais um dia. No salão de conferência, avistamos a rainha e os 3 grandes comandantes reunidos, e nem o protagonista esperava que o encontro matinal dos demônios fosse tão entediante assim, e ele não via a hora de eles irem diretamente ao ponto principal. Esse, que eu não lembro o nome, disse que a rainha lamentou a perca do rei demônio por 3 anos e agora tinha finalmente retornado para o grande salão verdadeiramente, e isso realmente era uma causa para poder celebrarem. O exército humano, que estava a algumas centenas de milhas dali, estava bem agitado, e graças à proteção do grande general, eles não perderam uma única cidade. O grande general era realmente um figurão notável, e desde a geração de seus avós, ele estava encarregado do exército inteiro demoníaco, protegendo o reino de Yun, e ele definitivamente merecia ser recompensado. Como ela tinha colocado dessa forma, então ele tinha sim algo que ele gostaria que ela desse a ele, e não demorou para vermos ele pedindo para que seu filho se aproximasse. O pedido dele foi para que a rainha concedesse ao seu filho um casamento, até porque eles cresceram juntos praticamente, e ela comentou que já tinha 3 anos que eles não se viam, e perguntou se tinha alguém que o filho dele gostava por acaso. No entanto, o grande general resolveu mudar seu pedido e pediu para que justamente a rainha casasse com seu filho. Isso acabou deixando ela relativamente surpresa, e pediu para que ele não dissesse coisas tão estranhas assim, isso porque ele e ela sequer tinham algo para eles poderem casar assim do nada. O grande general então comentou que ela gostando dele ou não, não importava. Isso porque diante do bem maior, tudo deveria ser deixado de lado. Durante milhares de anos, nenhuma mulher estava justamente na posição de rei demônio, tendo assim em mãos o poder dos clãs demoníacos da corte. Agora, rumores estavam se espalhando, e as pessoas estavam perdendo a fé no reino de Yun, e uma vez que ela ascendesse ao trono completamente, com certeza haveria um certo tumulto. Mas se ela casasse com seu filho, isso iria certamente silenciar aqueles que eram contra ela estar no poder. Os seguidores estavam apoiando essa causa já que realmente fazia sentido, mas outros não estavam gostando da proposta do grande general, já que eles não aceitavam ver sua rainha ser pressionada dessa forma. Isso acabou deixando a rainha relativamente calada por um tempo, sem saber o que dizer, e o protagonista achou finalmente o momento perfeito para poder agir. Tomando a frente dessa vez, ele segurou no braço da rainha, e a puxou para perto de si, dizendo para que ela não deixasse aquele velho acabado falar com ela daquele jeito. Isso porque todos tinham o direito de perseguir a sua própria felicidade, e como a rainha já era fim do protagonista, isso deixou ela ainda mais empolgada com o garoto. Se referindo ao grande general, o protagonista perguntou quem foi que tinha dado a ele o direito de agir como um líder daquele jeito, querendo dizer que ele estava meio que querendo ser até uma liderança maior do que a rainha. O velho Wei Ming, que recebeu a roupa do protagonista, reconheceu quem o garoto era, e por fim a rainha estava para se desculpar com o general,
dizendo que teria que recusar a oferta dele sobre o casamento. Mas antes que ela fizesse isso, ele comentou que tinha trabalhado e devotado toda a sua vida para o reino de Yun. Respondendo, o grande general disse que, até agora, ele tinha se tornado o único no reino Yun a receber pessoalmente uma ordem mágica de 2 reis demônios sucessivos, e a ser recompensado diante de todos os ministros como grande general. Pelo visto, o poder acabou subindo para a cabeça dessa escória descartável, e ele começou a ameaçar a própria rainha para que ela pensasse bem cuidadosamente antes de responder à oferta dele. Alguns ali, ao perceberem a ameaça iminente, se prepararam para o combate, e ele disse em seguida que o poder limitar estava inteiramente sobre seu comando. Ou seja, se alguém tocasse nele, uma catástrofe definitivamente iria acontecer, e a rainha pediu para que todos ali parassem com isso, e ela iria concordar com a oferta do general. O protagonista, por ser ousado na tentativa de ser deletado da história, disse que a rainha era tola demais, já que ela estava desistindo tão rápido assim, e perguntou se nem uma fagulha do espírito do pai dela ainda tinha permanecido com ela. Ele ainda perguntou por que ela estava tão assustada assim por causa daquele inseto, mas com uma cara de deboche enorme. O mesmo inseto de antes perguntou então desde quando que ele tinha o direito de falar, e para provocá-la ainda mais, o protagonista cuspiu em sua face, o que deixou ele completamente revoltado, já que ninguém nunca tinha feito isso antes. O garoto, que não via a hora de ser deletado da história, disse em seguida, dando os tapinhas na cara do grande general, que ele tinha servido em 3 dinastias, e era para o inseto pensar melhor em quem tinha dado o poder militar para a escória. Além disso, ele ainda se pronunciou defendendo a rainha, fazendo com que o coraçãozinho dessa bela dama simplesmente ficasse derretido mais ainda pelo protagonista, e ele disse que ela era o rei demônio agora, e ela estava acima de tudo e todos, com uma beleza inigualável. Perguntando em seguida, quem era o filho dele para poder ficar ao lado da rainha. Para o estrume de antes, ninguém ali era mais digno do que seu filho para estar ao lado dela, e perguntou então quem mais era capaz disso, e o protagonista imediatamente se prontificou então. E francamente falando, segundo o Prota, alguns dias atrás na caverna, eles já tinham se comprometido um para o outro. Era claro que ele estava fazendo tudo isso somente para poder ser deletado da história e reencarnar como um humano novamente. O seguidor da rainha não acreditava que ele teve a audácia de humilhar o grande general daquela forma na frente de todos, enquanto a jovem dama que seguia a rainha estava completamente feliz por eles já estarem em uma relação. No caso, ele e a rainha. Algumas pessoas comentaram em seguida que quando a rainha estava cercada pela Guilda Azul, foi dito que aquele garoto se levantou por ela, enquanto outros nunca tinham visto ele antes. Enquanto isso, nos pensamentos da rainha, ela dizia que por ela, o garoto tinha ido bem longe. Enquanto isso, o grande general não via a hora de poder deletar o garoto da história. O protagonista ainda o provocou ainda mais, instigando o general demoníaco a acabar com sua vida naquele mesmo instante, e pelo garoto ter cometido um crime capital, ele definitivamente seria incapaz de sair dali com vida. Em seguida, o general lançou seu golpe mais poderoso para poder acabar com o garoto, atingindo o protagonista logo após isso, fazendo com que ele fosse arremessado para longe. O velho de antes ainda tentou salvá-lo, e o protagonista estava feliz que finalmente iria encontrar com sua princesa humana, sendo finalmente marido de uma bela dama ao seu lado. Mas em meio a essa explosão enorme que seguiu após o impacto do golpe no protagonista, alguma coisa definitivamente não estava certa. Quem percebeu isso inicialmente foi justamente o filho do general, e a silhueta do garoto começou aos poucos a aparecer em meio àquele fogo, e até mesmo o filho do general se perguntava como era que isso de fato era possível. Basicamente, foi ativado um tipo de habilidade especial chamada Ordem Militar, que inclusive bloqueava um golpe fatal. Além disso, ele ainda conseguiu evoluir graças ao ataque de antes em 40 níveis, e ganhou mais algumas habilidades passivas também. As pessoas ali comentaram que a rainha deu a ele a Ordem Militar Mágica para protegê-lo, e essa era a ordem militar que um rei demônio só poderia dar a alguém uma única vez na vida, mostrando que o garoto era realmente bem importante para a rainha. Um demônio abençoado com essa ordem mágica militar representava um símbolo de total confiança do rei demônio, ganhando assim a experiência acumulada do rei demônio e a proteção única, que acho que era ativada uma vez somente. Isso iria fazer com que o garoto tivesse uma posição importante, comandando assim o poder militar no futuro. A bela dama comentou em seguida que, uma vez, o avô e o pai dela tinham concedido ao grande general a ordem mágica militar. A partir daí, ele tinha liderado os 3 exércitos e os soldados do reino Yun em várias batalhas de vida ou morte. Agora, ela tinha dado a ordem mágica militar para o jovem Gan, que no caso é o protagonista,
e de agora em diante, ele iria ser o grande general, e com o general de esquerda, eles iriam liderar o exército inteiro do reino. Claramente isso não deixou o antigo grande general feliz, já que a bela dama acabou reduzindo seu controle militar com o jovem garoto, e ele queria ver quem iria ousar a reconhecer o garoto como grande general. O primeiro a reconhecer o jovem foi justamente o velho de antes que ganhou as vestes, e o segundo foi o velho que estava com ele na caverna também, que tinha evoluído para o rank B. Além disso, vários outros acabaram aceitando o garoto como grande general a partir de agora, mas isso definitivamente não era o que o protagonista realmente queria, e ele se sentia tão mal como se tivesse comido algo que não caiu bem. A ordem mágica militar em si sozinha já provava a confiança da Alteza nele, mas o estrume de antes perguntou como que alguém que nunca tinha liderado as tropas em batalha poderia convencer um grupo de demônios experientes. Mesmo que seu poder militar tivesse sido reduzido, o estrume deu a ideia então de deixar o garoto passar pela caverna ancestral demoníaca, e o ancestral Liu Yun era o único rei do clã deles. Apenas aqueles que fossem reconhecidos pelos ancestrais mereciam ter realmente o poder de um rei, e se ele conseguisse passar pela caverna ancestral demoníaca, ele pessoalmente iria desistir de seu talismã do tigre do poder militar. Isso deixou os mais próximos da rainha revoltados. Isso porque ninguém tinha conseguido sair com vida daquele lugar dentro de algumas centenas de anos, perguntando em seguida qual era a intenção do resto de lavagem. Além disso, o garoto tinha acabado de ser promovido para grande general, e de qualquer forma, eles obedeciam ao rei demônio, perguntando em seguida se, por acaso, ele iria ousar desobedecer a uma ordem novamente. Quem se pronunciou foi justamente a rainha, dizendo que isso realmente era fora de cogitação, e aquela caverna foi considerada como proibida, e entrar lá certamente significaria a morte certa. Já nos pensamentos do protagonista, a única coisa que ele via era justamente a oportunidade perfeita que ele estava buscando. Enquanto isso, o estrume de gado apenas estava chamando todos eles de um bando de covardes. No entanto, o garoto disse que as palavras que o general estava falando faziam sentido, e ele era totalmente a favor dessa ideia, e ainda perguntou onde era essa tal caverna ancestral, e ele definitivamente iria ir até lá. Todos ali estavam completamente surpresos com a resposta do garoto, já que ninguém ali era idiota o bastante para poder arriscar sua vida à toa. 200 anos atrás, a tribo demoníaca enfrentou a maior crise de todos os tempos, e o rei demônio ancestral do clã Liu sacrificou a si mesmo para proteger seu povo. Ele selou sua última energia demoníaca na caverna, esperando por aquele que iria ser capaz de ser reconhecido como rei, chegar. No entanto, por mais de 100 anos, nenhum demônio conseguiu ser capaz de passar pelo teste. Outro velho comentou em seguida que para entrar na caverna demoníaca era necessário no mínimo uma equipe com 2 pessoas. E além do general Gan, ele perguntou quem mais iria ousar entrar naquele lugar. De fato, era muito perigoso, e ninguém ali estava a fim de arriscar seus pescoços para poder acompanhá-lo. E nesse caso, a escória de antes disse que o protagonista simplesmente deveria dar o seu jeito então. Se ele não conseguisse encontrar alguém para poder entrar na caverna com ele, então ele com certeza seria incapaz de liderar uma tropa com milhares de demônios. No entanto, de última hora realmente alguém acabou se pronunciando. O que o antigo grande general não esperava era que seria justamente o seu filho, chamado Ho Wujun, e eu com certeza vou esquecer o nome dele em breve. O antigo grande general não estava acreditando no que estava vendo, perguntando quem foi que tinha permitido que ele agisse por conta própria, e o filho perguntou se seu pai por acaso achava que ele era inferior ao garoto. Outro comentou que definitivamente não, já que ele era o futuro do reino Yun, perguntando como que ele poderia correr tal risco assim. E ele disse que apenas aqueles que fossem reconhecidos pelos ancestrais mereciam realmente o poder do rei. Se o reino Yun realmente merecia um rei, esse alguém deveria ser ele, e isso fez com que ele ganhasse ainda mais admiração dos soldados que estavam ali. Com isso, ele calou imediatamente a boca de seu pai, e em um local diferente dessa vez, esse outro disse que a atitude do jovem mestre foi a correta, e o protagonista estava trapaceando de alguma maneira, já que ele não tinha de fato força alguma. Além dele, que tem sido excelente desde sua infância, eles não poderiam deixar o garoto roubar os holofotes, e ele poderia encontrar uma oportunidade durante essa missão na caverna demoníaca para poder apagar o garoto da história. E pelo visto, esse rapaz era relativamente bem confiante, e segundo ele sabia o que fazer. Do lado do protagonista, a jovem que servia a princesa disse que aquele jovem que se ofereceu para ir com ele não era confiável, e ele iria somente esperar pela oportunidade perfeita para poder apagar o jovem prota da história. Claro que isso só deixava ele ainda mais motivado a ir para essa missão,
e antes que ele saísse dali, o senhor que ganhou a roupa disse que tinha comprado a melhor poção de aumento de status e a melhor poção de cura do reino Yun para ele, comentando em seguida que a caverna demoníaca era extremamente perigosa, então ele precisava ser bem cuidadoso. Para o garoto, o velho era somente exagerado, e logo temos um corte para a caverna demoníaca ancestral, e avistamos vários demônios reunidos ao redor de um tipo de altar, juntamente com a garota que servia a rainha. Por falar no garoto, ele entregou as poções que ele tinha ganho justamente para o jovem demônio, e a jovem de antes perguntou se eles estavam preparados para entrar na caverna. Era mais do que claro que a princesa esperava que nada de ruim acontecesse com seu amado, e nesse momento, ninguém ali sabia disso ainda. Mas, o rei demônio que iria influenciar o mundo inteiro, estava literalmente prestes a nascer. Imediatamente após estarem preparados, a jovem dama que servia a rainha ativou então o círculo mágico que iria enviá-los para dentro da caverna. Se você gostou e quer continuar acompanhando essa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!